Aí pessoal, tudo bem? Olha quem está aqui, teu professor querido, professor Jefferson do curso Equilátero. Queridos, muito bom mesmo estar aqui com vocês, queridos. Eu estou satisfeitíssimo e muito empolgado. Cara, olha só, meus garotos mandaram para mim, meus garotos, minhas garotas, meus filhos, minhas filhas mandaram lá no Stories, né? Na nossa caixinha de perguntas lá do Instagram, mandaram algumas questõezinhas e uma delas foi essa aqui. Agora a coisa tá todo vapor. Vamos lá? Essa questãozinha interessante aqui, ó. Vou considerar a questão de nível 1, cônicas. Vamos lá? Julgue em verdadeiro ou falsa as afirmativas abaixo e justifique. Ou seja, não adianta dizer se é verdadeiro ou falsa. Tem que dizer se é verdadeiro ou falso e explicar o porquê, né? Vamos lá? Primeiro, a distância entre o vértice e o foco da parábola de equação y² mais 4x menos 4 igual a 0 é igual a uma unidade de comprimento. Perfeito. A segunda afirmação é, no hipérbole equilátera, as assíntotas são perpendiculares entre si. E a terceira afirmação é, a equação 2x² mais y² menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0 representa uma elipse que tem um dos focos no ponto P, 1 e 4. Então você percebe que nessa questão, eu vou chamar essa questão de combo. Por que eu sou combo? É por quê? Porque eu tenho 3 em 1. Eu tenho uma afirmação sobre parábola, uma afirmação sobre hipérbole, uma sobre elipse, ou seja, as 3 cônicas numa única questão. Então vamos analisar bem devagarzinho, vamos lá, me ajuda. Queridos, cadê a minha canetinha? Cadê minha canetinha? Pá, coloquei bem aqui. Me ajuda aí, queridos. Vamos rapidamente perceber coisas interessantes. Uma delas é, professor, essa equação, ele já disse para mim, tudo bem, é uma parábola, mas como é que seria essa parábola? Olha só, primeira afirmação, a equação que você tem do tipo y² mais 4x menos 4 igual a 0, ótimo. Isso aqui eu vou tentar escrever da seguinte forma, ó. Isso aqui te dá 4x vai ser igual a y² menos 4. E passando o 4 dividindo, então meu x vai ser igual, vocês concordam comigo, 1/4 de y² menos 1. Pronto. Eu vou tentar pensar dessa forma. Aí eu penso mais ainda. Vamos analisar isso aqui. Se a equação que tivesse fosse x igual a 1/4 de y², beleza? Raciocina comigo. X igual a 1/4 de y², ou seja, esquece menos 1 aqui. Vamos supor que não tem menos 1. Aí eu pensei da seguinte forma. Se fosse somente x igual a 1/4 de y², então pensa. Se o y for positivo, ou seja, a curva estaria para cima, né? Ao quadrado vai dar positivo. Vezes 1/4 continua positivo. Então o x é positivo. Então para y positivo, o x é positivo. Y positivo, geometricamente, a curva está para cima. X positivo, geometricamente, a curva está para a direita. Beleza? Tudo bem. Agora, olha só. Se o Y for negativo, o que significa geometricamente isso? Que a curva está para baixo do eixo X. Y negativo, a curva está para baixo do eixo do X. O Y seria negativo. Tudo bem. Mas ao quadrado é positivo, de novo. Vezes 1/4 positivo. E o X está para a direita. Ou seja, se eu tivesse X igual a 1/4 de y², esquece menos 1. Ora, primeira coisa que eu percebo, y para cima ou y para baixo, o x continua para a direita. Continua para a direita. E outra coisa, se o y fosse 0, o x seria quanto? 0. Beleza isso? Se o y fosse 0, o x seria quanto? 0. Perfeito? Tá, então seria algo mais ou menos assim. Tenta imaginar isso. Eixo y, eixo x, e a curva seria algo assim, ó. Muito mal exemplo. Isso seria x igual a 1/4 de y², tá bom? De novo, por quê? Porque, primeiro, quando o y for 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 1/4 dá 0. Então, x0, y0, passa na origem. Segundo, quando o y for positivo, a curva está para cima do eixo x. Y positivo, o x seria positivo, para a direita. Quando o y for negativo, quer dizer, para baixo, y negativo ao quadrado vai dar positivo, vezes 1/4, continua positivo. Então, x de novo é o quê? Positivo. X positivo para a direita. Então, tanto faz o y positivo ou y negativo ao quadrado, y² é positivo. O x é positivo, à direita. Perfeito? Tudo bem.
Beleza, só que seria assim. Por quê? Porque não é isso. A equação é x igual a 1/4 de y² menos 1. Então pensa comigo. Quando essa curva tem esse formato aqui, tocar o eixo x, quando tocar o eixo x, qualquer ponto em cima do x, o y é zero. Ótimo. Se eu fizer y aqui igual a zero, 0² zero, vezes 1/4 zero. X igual a menos 1. Traduzindo, queridos, essa curva não toca mais na origem, ela toca aqui. Ela toca aqui nesse ponto. Esse ponto, queridos, o x aqui é menos 1 e o y aqui é zero. Como é que foi, professor? Simples assim. Olha só, quando a curva tocar o eixo x, se ela tocar o eixo do x, o y é zero. Perfeito? Então tá, se eu colocar no lugar do y aqui o zero, vai sobrar x igual a menos 1. Ótimo, então quando ela tocar o eixo do x, o x é menos 1 e o y é zero. Esse ponto é justamente o meu vértice. Ótimo, já sei então onde está o vértice da curva. Está no ponto menos 1 e 0. Esse ponto aqui está distante da origem para a esquerda, uma unidade. Está distante da origem para a esquerda, uma unidade. Agora a pergunta é, professor, onde é que está o foco dessa parábola? O foco é o seguinte, uma equação como essa, pessoal, o número que multiplica y² é 1 sobre 4 vezes p. O número que multiplica y² é 1 sobre 4 vezes p. Daqui eu tiro então que esse meu pzinho é igual a 1. Professor, o que seria esse pzinho aí? É justamente a distância entre o vértice e o foco. Então, se a é justamente a distância entre o vértice e o foco. Ou seja, se a distância entre o vértice e o foco é de uma unidade, o foco só pode ser quem? A minha própria origem. Pronto, simples assim. Então, essa é a curva, toca o eixo x nesse ponto e a distância do vértice para o foco é de uma unidade. Perfeito. Então, a afirmação 1 ela é verdadeira. Opa! Ela é verdadeira. E já está justificado por que isso. Beleza? Alguém poderia perguntar, tá, professor, mas tem uma curiosidade. Essa curva, além de tocar os do x, também toca os do y. E quais são esses pontos onde ela toca o eixo do y? Bem, perceba uma coisa, esses dois pontos aqui são simétricos em relação ao eixo x. Ou seja, a distância desse ponto para a origem é a mesma distância da origem para esse outro ponto aqui. Ó. Então, eles são simétricos em relação ao x. Por exemplo, se para cá para cima tiver 2 unidades, mais 2, a posição aqui é mais 2, para cá para baixo é quanto? É menos 2. Se aqui para cima tiver mais 3, a posição for mais 3, aqui para baixo é quanto? Menos 3. E assim por diante. Tá, e como é que eu calculo, como é que eu conto esses dois pontos? Muito fácil. Esse ponto e esses dois pontos estão em cima do eixo do y. Quaisquer pontos em cima do y, o x é 0, 0. Então, se você colocar nessa equação aqui o 0, então jogo 4 para o outro lado, então y² é 4. Se o y² é 4, um dos pontos, o y é 2, e o outro ponto, o y é menos 2. E a distância entre eles é de 4 unidades. Perfeito? Simples assim. Se eu tenho pontos que estão no eixo y, basta fazer na equação x igual a 0. Aí você vai ter, então, 4 vezes 0, 0. Então, sobrou y² menos 4 igual a 0. Essa equação só é resolvida se o y for 2 ou menos 2. Simples assim. Pronto. Morreu a afirmação 1. Ela é verdadeira, hein? Agora eu vou para a afirmação 2. Mas, para isso, deixa eu passar para o próximo slide. Vamos lá? A afirmação 2, ó, numa hipérbole equilátera, as assíntotas são perpendiculares entre si. Primeiro, quando uma hipérbole é equilátera? Eu te digo o seguinte, vamos lá? Bem, vamos supor que eu tenha essa hipérbole aqui, vamos lá. Eu tenho um ramo à esquerda. Deixa eu tentar desenhar melhorzinho. Eu tenho um ramo à esquerda e tenho um ramo à direita. Já não está legal. Vamos supor que assim. Bem, esse ponto da hipérbole eu vou chamar de A1. Isso é um vértice. Esse outro ponto da hipérbole eu vou chamar de A2. Isso é um vértice. O segmento A1, A2, queridos, o segmento A1, A2 tem um nome. Esse segmento aqui, queridos, ele se chama eixo real ou
transverso. Transverso. Beleza? Ótimo. Esse ponto bem aqui, que seria para mim o ponto médio do eixo real, ele se chama ponto O. Esse é chamado ponto de simetria, ou centro da hipérbole. Centro da hipérbole, é boa? Legal. Só que essa curva, ela tem dois focos. Eu tenho aqui um foco F1 e tenho aqui um foco F2. Legal? Ora, o comprimento A1, A2, a gente vai chamar isso aqui de 2 vezes o A. O comprimento F1, F2, isso aqui nada mais é do que a distância de dois focos, portanto, a distância focal eu vou chamar de 2C. Legal? Show de bola. Agora me ajuda aqui. Pelo ponto A1, eu vou traçar uma linha perpendicular, ó, pelo ponto A1, vou traçar uma linha perpendicular ao segmento A1, A2. Perpendicular ao segmento A1, A2. Pelo ponto A2, vou traçar uma linha também perpendicular ao segmento A1, A2. Legal? Bem aqui em cima dessa linha que passa pelo centro de simetria, eu vou marcar um ponto B1. E simétrico de B1 em relação a O, eu vou marcar um ponto B2. Bem aqui. Ora. Se eu pegar esses 4 pontos e unir dessa forma aqui, você acabou de construir aqui um retângulo. Um retângulo. Retângulo é um quadrilátero. E como todo bom e velho quadrilátero, eu tenho aqui diagonais. Confere isso? Diagonais. As diagonais desse retângulo vão cruzar o ponto O. Perfeito? Ora, quando essas diagonais, eu peguei só uma diagonal, cruzarem o ponto O, elas vão formar esse segmento bem aqui, ó. Vou chamar de θ. Queridos, o segmento B1, B2, o comprimento dele, eu vou chamar isso de 2 vezes Bzinho. Ora, existe uma grandeza que a gente chama de excentricidade. A excentricidade de uma curva, no caso da hipérbole, nada mais é do que a metade da distância focal dividido pela metade do eixo real, ou seja, C dividido por A. Eu desenhar esse quadrilátero chamado retângulo de referência. Se você tirar aqui a tangente do ângulo θ, a tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto. Bem, essa medida aqui do cateto oposto ao ângulo θ, ela é metade de B1, B2, ou seja, é B, dividido cateto adjacente. Cateto adjacente é essa medida daqui para cá. Isso aqui é a metade do segmento A1, A2, ou seja, é A. Então, tangente do θ é B sobre A. Se a hipérbole for equilátera, então, se a hipérbole que eu tenho for equilátera, equilátera, é porque, pessoal, então, equilátera. É porque, queridos, a medida do B é igual à medida do A. Beleza isso? Só que se B for igual a A, olha só, isso aqui vale A, metade do segmento A1, A2 vale A, daqui para cá vale B, isso é um triângulo retângulo, adivinha quem essa hipotenusa é? C. Então, o que você tem aqui, ó, CAB. Então, eu posso ver essa relação fundamental, ó, C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Isso aqui é geral. Bem, por caso eu tenho uma hipérbole equilátera, então C quadrado nada mais é do que A quadrado mais A quadrado. Lembra que B é igual a A. Então eu tenho 2 vezes A quadrado. Ou seja, C sobre A ao quadrado é igual a 2. Daqui eu posso afirmar então que a excentricidade de uma
hipérbole equilátera, ela é igual a raiz quadrada de 2. Dada uma hipérbole, sabendo que sua excentricidade é igual a raiz de 2. Pronto. Equivalente é o seguinte, a hipérbole é equilátera. E se eu tenho uma hipérbole equilátera, raciocina comigo. Além de tudo isso, se o B é igual a A, B dividido por A dá 1. Dá 1. Se dá 1, a tangente do θ é igual a 1, quer dizer então que o θ nada mais é do que 45 graus. Lembra, tangente de 45 graus é 1. De novo. Se a hipérbole for equilátera, é porque o B é igual ao número A. Então, B sobre A dá 1. A tangente do θ é 1, então o θ só pode ser 45 graus. Mas isso é metade, porque só tem uma diagonal. Se eu tiver outra diagonal aqui, queridos, eu também apareço com θ aqui desse lado. Então, o ângulo entre as diagonais é 45 mais 45 é 90 graus. Perfeito? Pronto. Isso quer dizer, então, deixa eu voltar para cá, que essa segunda afirmação também é verdadeira. Se a hipérbole for equilátera, realmente as aceitas são perpendiculares entre si. Perfeito? Tudo bem? Agora nós vamos para a terceira e última afirmação. A equação, essa equação absurda aqui, representa uma elipse. Essa é uma elipse que tem um dos focos no ponto P, 1 e 4. Bem, vamos ver, né? Vamos lá. A equação é 2x ao quadrado, coloca lá, mais y ao quadrado. Coloca bem aqui. 2x ao quadrado mais y ao quadrado. O que mais? Menos 4x, menos 4y mais 4. Coloca bem aqui. Menos 4x, menos 4y mais 4 igual a 0. Ele afirmou que isso aqui é uma elipse, né? Que um dos focos é 1 e 4, né? Mas tudo bem, então vamos brincar? Eu vou usar uma técnica aqui que a gente usa lá no nosso ensino fundamental. Você se lembra daquele momento feliz da tua vida? Onde você aprendeu produtos notáveis e fatoração? Agora é a hora. Vamos lá, deixa eu brincar? Deixa eu ver assim, ó. 2x ao quadrado menos 4x, aqui do ladinho, mais y quadrado, menos 4y, mais um 4, igualzinho a 0. A gente vai fazer aqui, pessoal, o famoso completamente quadrado. Lembra disso? Ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Olha a camisa nova aqui. Olha. Gostou? É isso mesmo. Momento para fazer o jabá. Dá uma lidinha aqui. O que você achou, né? Camisa nova. Tá lá à venda, hein? Pode procurar. Curso equilátero. Temos tudo aqui. Queridos, momento de jabá feito. Bora voltar para cá para mandar mais uma questão pro caixão. Me ajuda. Tá vendo esses dois primeiros termos aqui? Vou escrever assim, ó. 2 que multiplica x ao quadrado menos 2x. Beleza? E aqui do lado, esses três termos que você tem aqui, quais são? Quadrado do primeiro, percebeu isso? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. É por isso que eu tenho 4y. Olha só, o primeiro termo está na cara, é y. E o segundo termo que é 2. Então falta aqui mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso igualzinho a 0. Ah, professor, eu já vi isso aqui. Claro que você já viu. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? É o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. É o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, isso aqui é primeiro termo y, menos o segundo termo é 2. Y menos 2 ao quadrado igual a 0. E aqui do lado, tá vendo isso aqui? Aqui eu tenho 2. Olha o que você tem aqui. Quadrado do primeiro termo, menos esse 2x é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então falta quem? O quadrado do segundo termo. Se o segundo termo é 1, o quadrado dele é 1. Não tinha, eu coloco 1, para não alterar nada, eu tiro 1. Coloco 1 e tiro 1. Lembra disso? Corta 1 com 1 e volta para cá na boa, beleza? Então o que você tem aqui é 2, colchete, x quadrado menos 2x mais esse 1, isso é x menos 1 ao quadrado, pessoal. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o mais igual do segundo termo. E do lado dele, o menos 1. E aqui do lado, mais y menos 2, tudinho ao quadrado. Todo mundo igual a 0.
Show de bola. Isso aqui nada mais é do que 2 que multiplica x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. 2 vezes esse menos 1, 2 vezes esse menos 1 aqui, daria menos 2 do lado esquerdo, né? Vou passar para o lado direito. Pronto. E vou dividir todo mundo pelo 2. Se você dividir toda essa expressão por 2, você vai ter isso aqui, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre 2 igual a 1. Pronto. É quase lá. Ou, se você preferir, isso é x menos 1 ao quadrado sobre 1 quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre, sabe quem? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, tudo igualzinho a quem? A 1. Ora, o que representa... Opa, deixa eu voltar. O que representa uma equação como essa? Essa equação aqui, queridos, ela nada mais é para mim do que uma elipse onde o centro dela é o ponto 1 e 2. Observa, o ponto dela é 1 unidade para a direita e 2 unidades para cima, tá? Beleza. O eixo maior dela é horizontal ou vertical, professor? O eixo maior dela é só pensar quem é maior, 1 ou raiz de 2? Raiz de 2 é maior. Então o eixo maior dessa elipse ela é vertical. Perfeito isso? O eixo maior dela é vertical, beleza isso? E o eixo menor dela é horizontal. Então seria algo mais ou menos assim. Imagina uma melancia. Beleza? Dessa forma, esse ponto bem aqui, cidadão, ele tem uma abscissa 1. Não gostei dessa melancia, ficou horrível. Essa ficou pior. Esse ponto bem aqui, vamos supor que está aqui, o centímetro dela, o cara tem uma abscissa aqui, 1, legal? Beleza? E tem uma ordenada aqui, raiz de 2, tá legal? Agora, para pensar o seguinte, pessoal, ele disse que um dos focos aqui é 1 e 4, né? Como é que eu consigo, professor, determinar os focos? Beleza, olha para cá. Essa equação, ela tem essa forma, x menos x0, isso ao quadrado, sobre b quadrado, beleza? Por quê? Porque o eixo menor dela é vertical, mais y menos y0 ao quadrado sobre a quadrado. Por quê? Porque o eixo maior dela é vertical. Isso igual a quem? A 1. Legal. Onde x0 e y0, esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui que é o centro da elipse. Tá boa? Legal. Para eu descobrir aqui os focos, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, como é que eu posso descobrir a distância focal? O Czinho. A terceira também aqui, ó. A quadrado. No caso aqui, o eixo maior a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Isso aqui, não confundam com hipérbole, tá? Isso aqui, a relação é de uma elipse. A hipérbole, ela troca de posição o A com C, por favor, tá? A hipérbole troca de posição A com C, isso aqui é elipse. No nosso caso aqui, o A quadrado é 2. Beleza? O B quadrado é 1. E aqui é quanto? C ao quadrado. Daqui eu tiro, então, queridos, que o C é igual a 1. Traduzindo, o que significa isso, professor? Significa dizer o seguinte, se aqui é o centro de simetria, se eu descer uma unidade para baixo, se eu descer para baixo, ficou horrível, perdão, horrível isso, meu Deus, o cara fica um burro. Se eu descer uma unidade, eu vou encontrar quem? O foco bem aqui, ó. Se eu subir uma unidade, eu vou encontrar bem aqui quem? O foco. Ora, só que esse ponto aqui já tem x, o x dele é 1 e o y dele é 2. Se eu descer uma unidade, aqui o x continua 1, mas o y aqui é quanto? É 1. É 1.
Então, se eu subir uma unidade, você tem outro foco bem aqui, ó. Esse outro foco bem aqui, ó. Vou colocar para cá. Esse foco vai estar alinhado. O X dele continua 1, mas o Y dele, só a unidade, é 3. Então, pessoal, essa terceira afirmação dele diz que um dos focos é 1 e 3. Errado, é 1 e 4, falou, né? Mentira, é 1 e 3. Então, essa afirmação aqui é falsa. Totalmente falsa. Pronto. Graças a vocês, mais uma diversão para milhões de brasileiros. A gente está ajudando mais gente. Cada pessoa que vê um vídeo desse fica com acréscimo de matemática. A gente pode mudar muita gente, ajudar muitas pessoas com essas resoluções. Vai ajudar bastante muitas pessoas, tenho certeza absoluta. Queridos, eu agradeço todo mundo pelo apoio e agradeço também aos meus alunos por terem essas questões, beleza? Olha, se liga no nosso Instagram e aperta aqui. Se você gostou do nosso vídeo, aperta aqui no like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, beleza? Bora ajudar mais e mais pessoas. Queridos, mais uma questão direto pro caixão. Abraço. Tchau.